Você já se sentiu imersa em uma sensação peculiar, como se houvesse uma melodia tocando em sua alma que apenas você pudesse ouvir? Uma frequência sutil que o mundo ao redor, com seu ruído constante, simplesmente não consegue captar? Talvez uma profunda e persistente sensação de não pertencimento, não como um defeito a ser corrigido, mas como uma singularidade que pulsa, uma diferença que clama por um significado mais profundo. Em meio a conversas que parecem superficiais, a anseios que não encontram eco, você pode ter se perguntado, com o coração apertado, o que há de tão diferente em mim? E se essa interrogação, que por vezes soa como um lamento solitário, não for um sinal de inadequação, mas sim o delicado desvelar de marcas profundas, selos secretos que o próprio Deus imprime na essência daquelas que Ele, em sua soberana graça, decide separar para um propósito que transcende o visível. O renomado evangelista Billy Graham, em suas muitas reflexões sobre a jornada da fé, frequentemente aludia à maneira misteriosa e muitas vezes oculta pela qual Deus prepara seus instrumentos. Ele compreendia que o Criador não molda seus vasos de honra sob os holofotes da aprovação humana, mas no silêncio das fornalhas secretas, na quietude dos desertos pessoais, forjando neles qualidades e capacidades que o mundo, em sua pressa e superficialidade, só viria a reconhecer muito mais tarde, se é que o faria. Essas qualidades, essas marcas distintivas, não são adornos para a vaidade espiritual ou troféus para a ostentação, mas sim ferramentas divinamente concedidas, capacitações intrínsecas para uma jornada única e um serviço específico no grande teatro do reino de Deus. Elas são a assinatura do artista divino na tela da alma. Hoje, convido você a embarcar comigo em uma jornada de descoberta, um mergulho nas profundezas do coração de Deus para explorar 7 dessas marcas secretas. São características que, como veios de ouro escondidos na rocha bruta, distinguem a mulher verdadeiramente chamada por Deus. Aquela que, mesmo sem compreender plenamente a dimensão de seu chamado, sente o peso e a glória de uma eleição que a define e a direciona. Essas marcas são a bússola interna que a guia através de nevoeiros e tempestades, preparando-a para uma trajetória que, embora possa trilhar trechos de intensa solidão, é inegavelmente carregada de um significado eterno e de uma companhia divina insubstituível. Se você, em algum momento da sua caminhada, já se questionou sobre o seu verdadeiro lugar neste mundo, se já sentiu o eco de um chamado que parece grande demais ou incompreensível demais, e se anseia por entender o propósito por trás das suas lutas mais íntimas e das suas alegrias mais profundas, peço que você comente: eu busco entender as marcas de Deus em mim, aqui embaixo. Inscreva-se neste canal, pois juntas, com o coração aberto e o espírito atento, vamos desvendar esses mistérios da fé, buscando não apenas conhecimento, mas transformação e encorajamento mútuo. A primeira e talvez mais fundamental marca, que ecoa insistentemente no coração da mulher escolhida, é uma profunda, quase visceral e muitas vezes inexplicável sede de Deus. Não se trata de uma religiosidade superficial ou de um cumprimento protocolar de rituais, mas de uma fome existencial, uma sede que transcende o ordinário, um anseio que nenhuma fonte terrena, por mais abundante ou prazerosa que pareça, consegue saciar completamente. É como se houvesse um espaço em sua alma, moldado unicamente para a presença do Eterno, e enquanto esse espaço não é preenchido por ele, uma santa insatisfação a acompanha, impelindo-a a buscar mais, a ir mais fundo. Essa sede pode ser, por vezes, mal compreendida, tanto por ela mesma quanto pelos que a cercam.
Pode manifestar-se como uma aparente inquietação, uma busca incessante que o mundo julga como falta de contentamento ou ambição desmedida. Podem dizer que ela quer demais ou que nunca está satisfeita. Mas, na verdade, o que pulsa em seu íntimo é o magnetismo divino atraindo o ferro de sua alma. É o abismo chamando o abismo. Deus mesmo cultiva essa sede, muitas vezes através de períodos de solidão ou no esconderijo, como falamos anteriormente. Nesses momentos, quando as distrações do mundo se aquietam e as vozes humanas se calam, a voz de Deus se torna mais audível e a necessidade dele mais premente. A ausência de outras satisfações apenas intensifica o desejo pela única satisfação verdadeira e duradoura. Ela percebe que os aplausos são fugazes, os reconhecimentos são temporários, mas a comunhão com o Criador é eterna. Como então, mulher, você pode reconhecer essa marca sagrada em si mesma? Observe os seus anseios mais profundos. Quando todas as conquistas terrenas parecem vazias, para onde o seu coração se volta? Se no silêncio da noite ou no meio da agitação do dia, você sente uma necessidade que só a oração parece aliviar, que só a leitura da palavra parece nutrir, que só a adoração parece expressar, então essa marca está viva em você. Não a suprima. Não tente preenchê-la com substitutos baratos que o mundo oferece. Em vez disso, nutra-a. Faça do seu quarto um altar, do seu tempo a sós um encontro marcado com o amado de sua alma. Essa sede não é um fardo, mas uma bússola divina que aponta para o seu norte verdadeiro, revelando que você foi criada para uma intimidade com Deus que muitos jamais experimentarão ou buscarão. Ela sinaliza que o seu destino está entrelaçado com os propósitos eternos daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nas Escrituras, encontramos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, expressando essa sede de forma pungente em seus salmos. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1-2. Não era uma sede física, mas uma necessidade espiritual avassaladora. Vemos também a mulher samaritana junto ao poço que buscou satisfação em muitos relacionamentos até que Jesus lhe ofereceu a água viva, a única que poderia saciar a sede profunda de sua alma. Billy Graham, em sua pregação, frequentemente enfatizava que há um vazio do tamanho de Deus no coração humano e que somente Ele pode preenchê-lo. Para a mulher escolhida, esse vazio não é apenas uma constatação teológica, mas uma experiência vivida, uma santa agonia que a impulsiona para os braços do Pai. Emergindo das profundezas da experiência da mulher chamada por Deus, encontramos uma segunda marca, tão vital quanto a primeira, uma resiliência extraordinária, uma força interior que não nasce da autoconfiança humana, mas é cuidadosamente forjada no fogo secreto da provação, sob o olhar atento do oleiro divino. Não se trata de uma mera teimosia ou de uma casca grossa desenvolvida para autoproteção, mas de uma capacidade sobrenatural de suportar pressões, de atravessar tempestades e de se levantar após quedas que fariam muitos outros desistirem. É a tenacidade da palmeira que se enverga sob o vento forte, mas não se quebra, voltando a se erguer quando a tormenta passa. Essa resiliência é frequentemente desenvolvida em arenas invisíveis aos olhos do público. São as lágrimas derramadas no travesseiro que ninguém vê, as orações sussurradas na angústia da madrugada, as batalhas travadas no secreto do coração contra o desânimo, a dúvida e o medo, enquanto o mundo observa apenas a aparente calma ou a surpreendente recuperação. Deus está trabalhando nos bastidores, fortalecendo os músculos espirituais, temperando o aço da fé.
As provações, que para muitos seriam motivo de amargura ou abandono da fé, tornam-se para a mulher escolhida o cadinho onde seu caráter é purificado e sua dependência de Deus é aprofundada. Ela aprende, muitas vezes da maneira mais difícil, que sua força não reside em si mesma, mas naquele que a fortalece. Por que essa resiliência é uma marca secreta? Porque o processo de sua formação é íntimo entre ela e Deus. Outros podem ver a força exterior, mas raramente compreendem a profundidade da luta interior que a gerou. Podem até mesmo interpretar mal essa capacidade de perseverar, talvez como insensibilidade ou como uma sorte inexplicável. Mal sabem eles que cada fibra dessa força foi tecida com fios de entrega, de confiança e de uma esperança que se recusa a morrer, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Ela não é poupada das dificuldades, mas é equipada para atravessá-las. Como você, mulher de Deus, pode identificar e cultivar essa resiliência divina em sua vida? Olhe para o seu passado. Reconheça as vezes em que você pensou que não conseguiria, mas, de alguma forma, encontrou forças para continuar. Isso não foi acaso, foi a graça de Deus sustentando você. Nos desafios presentes, em vez de perguntar, por que eu? Pergunte, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Como Ele quer me fortalecer? Abrace o processo, mesmo que doloroso. Permita que cada dificuldade a empurre para mais perto do coração de Deus, pois é ali, em sua presença, que a verdadeira resiliência é renovada. Essa marca não significa ausência de dor, mas a certeza da presença e do propósito de Deus, mesmo em meio à dor, capacitando-a a ser um farol de esperança para outros que enfrentam suas próprias tempestades. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres e homens que demonstraram essa resiliência divina. Pense em Ruth, que após perder o marido, a terra e a segurança, permaneceu fiel à sua sogra e ao Deus de Israel, encontrando graça e um novo futuro em uma terra estrangeira. Considere Esther, que arriscou sua vida diante do rei, mostrando uma coragem resiliente que nasceu de um tempo de jejum e oração, e salvou seu povo. E Jó, que mesmo perdendo tudo, declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Billy Graham costumava dizer que as provações não são projetadas para nos destruir, mas para nos desenvolver. Para a mulher escolhida, cada prova superada não é apenas uma vitória pessoal, mas um degrau a mais na escada do propósito divino, um testemunho silencioso, mas poderoso, da fidelidade e do poder sustentador de Deus. Essa resiliência não é para sua própria glória, mas para que, através dela, o nome do Senhor seja exaltado. A terceira marca que distingue a mulher escolhida é uma sensibilidade espiritual aguçada, uma percepção quase tátil das realidades do mundo espiritual que a cerca, que pode ser ao mesmo tempo um dom extraordinário e uma experiência quase dolorosa. É como ter antenas espirituais permanentemente ligadas, captando nuances, atmosferas e correntes espirituais que passam despercebidas pela maioria. Ela sente o peso da opressão espiritual em um ambiente, a alegria genuína na adoração sincera, a falsidade por trás de palavras melífluas ou a urgência de uma necessidade espiritual em alguém, mesmo que nada seja dito. Essa sensibilidade não é uma mera intuição feminina aguçada, embora possa incluir isso. É uma operação do Espírito Santo em sua vida, capacitando-a a discernir espíritos, a perceber a mão de Deus em movimento ou a sentir o fardo de intercessão por situações e pessoas específicas. Ela pode saber coisas em seu espírito sem que haja uma explicação lógica, sentir uma profunda tristeza por pecados que não cometeu, mas que afligem o coração de Deus, ou ser movida por uma compaixão que a compele à ação ou à oração intensa.
Essa percepção aguçada é uma bússola divina em um mundo espiritualmente ruidoso e confuso, guiando-a nas decisões, nos relacionamentos e no ministério. No entanto, essa marca é secreta e quase dolorosa, porque muitas vezes ela não sabe como processar ou comunicar o que sente. Pode ser confundida com excesso de emotividade, melancolia ou até mesmo ser taxada de estranha ou sensível demais. O peso do que ela percebe no mundo espiritual pode ser avassalador se não aprendido a ser entregue a Deus. Sentir a dor do mundo, a angústia do coração de Deus pela humanidade perdida ou a opressão demoníaca em certos contextos não é uma experiência leve. Ela carrega, em certo grau, o fardo do profeta, que vê e sente o que outros ignoram. E isso pode gerar uma solidão interior, pois poucos compreendem a profundidade de sua percepção. Mulher, se você se reconhece nesta descrição, se muitas vezes se sente como uma esponja, absorvendo as energias espirituais ao seu redor, se tem sonhos vívidos, percepções repentinas sobre pessoas ou situações, ou se é movida a orar com uma urgência que não sabe explicar, é crucial que você aprenda a manejar esse dom com sabedoria. Primeiro, busque a Deus para entender e purificar essa sensibilidade. Peça discernimento para distinguir a voz do Espírito Santo de suas próprias emoções ou de outras influências espirituais. Aprenda a construir muros espirituais de proteção através da oração e da palavra, para não ser sobrecarregada pelo que sente. E, acima de tudo, canalize essa sensibilidade para a intercessão, para o aconselhamento sábio, quando Deus direcionar, e para um ministério de compaixão. Não se isole por se sentir diferente. Sua sensibilidade é um radar divino que pode ser uma bênção imensa para o corpo de Cristo e para aqueles a quem Deus quer alcançar através de você. A Bíblia nos mostra figuras como a profetisa Ana, que com sua sensibilidade espiritual não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Lucas 2:37, discernindo o momento da chegada do Messias. Débora, juíza e profetisa, guiava Israel com base na direção divina que recebia. O próprio Jesus demonstrou uma sensibilidade espiritual perfeita, conhecendo os pensamentos dos homens e sentindo a virtude que saía dele. Billy Graham, em sua vida de ministério, sempre enfatizou a importância vital de ser sensível à voz do Espírito Santo, de buscar essa direção sutil que guia os passos dos servos de Deus. Para a mulher escolhida, essa sensibilidade não é um fardo a ser evitado, mas um instrumento precioso a ser consagrado, uma janela para o coração de Deus e para as necessidades do mundo. Avançando em nossa jornada de descoberta, deparamo-nos com uma quarta marca, frequentemente dolorosa, mas profundamente significativa, uma incompreensão crônica, quase endêmica, por parte do mundo e, surpreendentemente, às vezes até mesmo por parte de irmãos na fé. A mulher escolhida muitas vezes carrega consigo a sensação de ser um enigma para aqueles ao seu redor. Suas motivações, seus valores, suas prioridades e a intensidade de sua busca por Deus podem parecer estranhos, exagerados ou simplesmente fora de compasso com as expectativas convencionais. O mundo, com seu sistema de valores centrado no materialismo, no hedonismo e na autopromoção, naturalmente terá dificuldade em entender alguém que busca tesouros no céu, que encontra alegria no serviço abnegado ou que prioriza o tempo com Deus acima de muitas outras atividades consideradas normais ou produtivas. As escolhas que ela faz, guiadas por princípios espirituais, podem parecer ilógicas ou imprudentes aos olhos pragmáticos da sociedade. Seus sacrifícios podem ser vistos como perdas, sua fé como ingenuidade e sua esperança em promessas invisíveis como uma fuga da realidade.
Essa incompreensão do mundo é, de certa forma, esperada, pois as Escrituras nos advertem que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. O que pode ser mais desconcertante, no entanto, é quando essa incompreensão surge de dentro da própria comunidade de fé. Às vezes, sua paixão por Deus pode ser interpretada como fanatismo, sua busca por santidade como legalismo, sua sensibilidade espiritual como instabilidade emocional, ou seu chamado específico como uma pretensão de ser especial. Em ambientes onde a conformidade religiosa substituiu a transformação genuína, ou onde o status quo espiritual é zelosamente guardado, a mulher que ousa ser diferente, que anseia por mais de Deus, que não se contenta com a mediocridade, pode se encontrar isolada, criticada ou sutilmente marginalizada. Ela pode sentir que, mesmo entre aqueles que professam o mesmo nome, sua jornada interior não encontra pleno eco ou aceitação. Essa incompreensão crônica não é um sinal de que há algo errado com ela, mas sim uma evidência de que ela não pertence totalmente a este sistema, nem mesmo às suas versões religiosas mais acomodadas. É uma marca secreta, porque a dor dessa desconexão é muitas vezes internalizada. Ela pode sorrir por fora, mas carregar por dentro o peso de não ser plenamente vista ou entendida em sua essência. Deus permite essa experiência não para puni-la, mas para ensiná-la a buscar validação e aprovação unicamente nele. Quando os aplausos humanos cessam e os olhares de aprovação se desviam, ela é forçada a encontrar seu valor e sua identidade naquilo que Deus diz a seu respeito. Ele a está desmamando da necessidade de aceitação humana para que ela possa se apoiar totalmente na aceitação divina. Mulher, se você tem trilhado essa estrada de incompreensão, saiba que não está sozinha. Jesus, o escolhido por excelência, foi profundamente incompreendido por sua própria família, por seus discípulos e pela elite religiosa de seu tempo. Maria, ao carregar a promessa do Messias, enfrentou o julgamento e a suspeita. José do Egito foi ridicularizado por seus irmãos por causa de seus sonhos. A sua experiência de não se encaixar perfeitamente pode ser exatamente o espaço que Deus está usando para moldar em você uma dependência radical dele. Não se amargure com a incompreensão, nem tente se moldar às expectativas alheias para ser aceita. Encontre refúgio na palavra de Deus, que afirma seu valor e seu chamado. Busque comunhão com outros que compartilham uma fome semelhante por Deus, mesmo que sejam poucos. E lembre-se, como Billy Graham costumava lembrar seus ouvintes, que somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, e nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira cidadania, está nos céus. A incompreensão aqui é apenas um lembrete de que você foi feita para uma realidade muito maior e mais profunda. No coração da mulher escolhida, Deus planta uma semente do seu próprio amor, resultando na quinta marca secreta. Uma notável e, por vezes, desconcertante capacidade de amar sacrificialmente, de se doar generosamente, mesmo quando esse amor não é correspondido, reconhecido ou é recebido com ingratidão. Este não é o amor sentimental e condicional que o mundo muitas vezes celebra, mas um reflexo do amor ágape, o amor divino que se entrega sem esperar nada em troca, que busca o bem do outro acima do seu próprio conforto ou conveniência. Ela se vê impelida a perdoar quando a ofensa foi profunda, a servir quando ninguém mais se dispõe, a estender a mão quando foi anteriormente rejeitada, a orar por aqueles que a perseguem. Esse amor a leva a investir tempo, recursos e energia emocional em pessoas e causas que, aos olhos do mundo, não ofereceriam retorno sobre o investimento.
Ela pode cuidar de um familiar difícil, perseverar em um relacionamento desafiador ou dedicar-se a um ministério árduo e pouco reconhecido, movida por uma compaixão que parece brotar de uma fonte inesgotável dentro dela. Essa fonte, ela aprende, não é sua própria bondade natural, mas a própria vida de Cristo fluindo através dela. Esta capacidade de amar sacrificialmente é uma marca secreta, porque sua verdadeira motivação e o custo envolvido são frequentemente invisíveis para os outros. O mundo pode interpretar esse amor como fraqueza, ingenuidade ou até mesmo como uma forma de masoquismo. Por que ela se importa tanto? Porque ela continua ajudando quem não merece? Podem se perguntar. O sacrifício inerente a esse tipo de amor, a renúncia ao próprio tempo, aos próprios desejos, à própria necessidade de reconhecimento, é um cálculo que a lógica egocêntrica do mundo não consegue processar. Ela mesma, às vezes, pode se sentir esgotada, questionando se vale a pena continuar se doando quando a resposta é indiferença ou hostilidade. Mas é precisamente nesses momentos de exaustão que Deus a convida a beber mais profundamente da sua fonte. Ele a lembra que o chamado para amar como Cristo amou inclui carregar a cruz da incompreensão e da ingratidão. Ele a ensina que o valor do seu amor não é medido pela reciprocidade que recebe, mas pela obediência ao mandamento divino e pela transformação que esse amor pode operar, mesmo que secretamente no coração do outro ou na atmosfera espiritual ao redor. Mulher de Deus, se o seu coração se inclina a amar dessa maneira, a ponto de doer, a ponto de parecer loucura, saiba que você está refletindo a imagem do seu Salvador. Não permita que a dureza do mundo ou a ingratidão alheia apaguem essa chama divina em você. Peça a Deus força para continuar amando, sabedoria para estabelecer limites saudáveis quando necessário, pois o amor sacrificial não é conivência com o abuso, e discernimento para saber onde e como Ele quer que você invista esse dom precioso. Lembre-se de que o maior exemplo de amor sacrificial, o próprio Jesus, amou até o fim, mesmo sendo traído, negado e crucificado por aqueles a quem veio salvar. Seu amor não foi em vão, e o seu também não será. Cada ato de amor sacrificial, mesmo o menor e mais secreto, é anotado no céu e tem um peso de glória eterna. Pense em Abigail, no Antigo Testamento, que com sabedoria e sacrifício interveio para aplacar a ira de Davi, salvando sua casa da destruição, mesmo tendo um marido insensato. Ou em tantas mulheres ao longo da história da igreja que serviram nos bastidores, cuidando dos doentes, dos órfãos, dos marginalizados, sem buscar reconhecimento terreno. Billy Graham, em seu ministério, falava da urgência de demonstrar o amor de Cristo de forma prática, um amor que vai além das palavras e se manifesta em ações de compaixão e serviço. Para a mulher escolhida, essa capacidade de amar sacrificialmente não é uma opção, mas uma expressão intrínseca de quem ela está se tornando em Cristo, uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus para tocar vidas e manifestar a beleza do seu reino. À medida que nos aprofundamos, descobrimos a sexta marca secreta, um peso sagrado que repousa sobre os ombros espirituais da mulher escolhida. Um fardo íntimo, persistente e muitas vezes inexplicável, por almas perdidas e pelo avanço do propósito do reino de Deus na terra. Não se trata de um interesse passageiro ou de uma preocupação superficial com fazer o bem, mas de uma angústia genuína, um eco do próprio coração de Deus que anseia pela salvação e restauração de sua criação. Essa marca se manifesta de diversas formas. Pode ser uma dor profunda ao testemunhar a cegueira espiritual e o sofrimento daqueles que vivem longe de Deus. Pode ser uma urgência em compartilhar a mensagem do Evangelho, mesmo que com receio ou inadequação. Pode ser uma dedicação fervorosa, a oração intercessora,
onde ela clama por indivíduos, comunidades ou nações, sentindo o peso de suas necessidades espirituais, como se fossem suas. Ela pode se sentir compelida a se envolver em ministérios de compaixão, a lutar por justiça, ou a usar seus dons e talentos para edificar a igreja e expandir a influência do reino. Esse fardo não é algo que ela escolhe racionalmente. É algo que é depositado em seu espírito pelo próprio Espírito Santo. É uma marca secreta, porque essa paixão interior, muitas vezes, não é compreendida ou valorizada pelo mundo, que pode considerá-la uma obsessão religiosa ou um idealismo ingênuo. Mesmo dentro de círculos cristãos mais apáticos, seu zelo pode parecer excessivo ou desconfortável. Ela pode carregar essa preocupação pelas almas em silêncio, pois teme ser mal interpretada ou ridicularizada. A intensidade desse fardo pode às vezes levá-la a uma santa insatisfação com o status quo, com a superficialidade e com a falta de urgência espiritual que percebe ao seu redor. Ela anseia ver vidas transformadas, corações curados e a glória de Deus manifesta. Mulher, se você carrega esse fardo em seu coração, se a condição espiritual do mundo e a necessidade de salvação das almas pesam sobre você de forma particular, reconheça isso como um chamado sagrado. Deus está compartilhando com você um pouco da sua própria paixão. Não permita que o cinismo do mundo ou a indiferença de alguns apaguem essa chama. Canalize esse fardo de maneira construtiva. Deixe que ele a impulsione para uma vida de oração mais profunda e específica. Busque sabedoria em Deus sobre como você pode, dentro da sua esfera de influência e com os dons que Ele lhe deu, ser um instrumento para alcançar os perdidos e edificar o seu reino. Lembre-se que você não precisa carregar esse fardo sozinha. Entregue-o continuamente a Deus em oração, pedindo a Ele que a guie e a capacite. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, carregava um fardo imenso pelo seu povo, a ponto de exclamar: Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias 9:1. O apóstolo Paulo expressou uma angústia semelhante por seus compatriotas judeus, dizendo que tinha grande tristeza e contínua dor em seu coração por eles. Romanos 9:2. Billy Graham foi um exemplo contemporâneo de alguém consumido por esse fardo pelas almas, dedicando sua vida a proclamar o Evangelho em todo o mundo. Para a mulher escolhida, esse fardo não é uma maldição, mas uma comissão divina, um convite para participar da maior e mais urgente tarefa do universo: a reconciliação da humanidade com seu Criador. É o coração de Deus batendo em compasso com o seu, chamando-a para ser uma colaboradora em sua obra redentora. Finalmente, chegamos à 7ª marca secreta, aquela que talvez exija a mais profunda rendição e confiança, uma submissão contínua e crescente ao processo divino, uma disposição de se entregar aos caminhos e aos tempos de Deus, mesmo quando eles atravessam o vale do silêncio, da espera ou da aparente inatividade. Não é uma submissão passiva ou resignada, mas uma entrega ativa e confiante nas mãos do oleiro soberano que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando seus métodos são misteriosos e seu cronograma é diferente do nosso. A mulher marcada por essa característica aprende, ao longo de sua jornada, que o controle é uma ilusão e que a verdadeira força reside em alinhar sua vontade com a vontade de Deus. Ela experimenta a frustração de planos que não se concretizam, de orações que parecem não ser respondidas da maneira ou no tempo esperado, de portas que se fecham inexplicavelmente. E é precisamente nesses momentos que a marca da submissão é forjada. Ela aprende a dizer, como Jesus no Getsêmani:
Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ela entende que o esconderijo, o silêncio de Deus e os períodos de espera não são sinais de abandono ou rejeição, mas partes integrantes do processo de lapidação e preparação para o propósito maior. Essa submissão é secreta, porque o mundo prega a autoafirmação, o controle, a busca incessante pelos próprios objetivos e a impaciência com qualquer processo que pareça lento ou improdutivo. Render-se, confiar, esperar. Estas são atitudes que a cultura moderna frequentemente despreza como fraqueza ou falta de ambição. A luta interior para alcançar essa submissão, a batalha contra a própria impaciência, contra o medo do desconhecido e contra a tentação de tomar as rédeas, é uma guerra travada no secreto do coração, invisível aos olhos alheios. É a disposição de permanecer no tear de Deus, mesmo quando os fios parecem emaranhados e o desenho final ainda não é visível. Mulher, se Deus está trabalhando em você essa qualidade de submissão, abrace-a como um tesouro. É um dos frutos mais preciosos do Espírito. Quando a ansiedade bater à sua porta por causa do futuro incerto, ou quando a frustração surgir por causa de um progresso aparentemente lento, lembre-se que Deus é fiel e que seus planos são perfeitos. Cultive essa entrega através da oração constante, pedindo a Ele que aumente sua fé e sua paciência. Mergulhe na palavra para se lembrar das suas promessas de cuidado e direção. Aprenda a encontrar contentamento na estação em que você está, confiando que Ele está usando cada detalhe para o seu bem e para a glória dele. Essa submissão não anula seus desejos ou seus sonhos, mas os submete ao propósito maior e mais sábio de Deus, trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Abraão, o pai da fé, demonstrou essa submissão radical ao estar disposto a oferecer seu filho Isaque, confiando que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dos mortos. Maria, a mãe de Jesus, ao receber o anúncio angelical, respondeu com uma submissão exemplar: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Mesmo diante de um futuro incerto e potencialmente escandaloso, Billy Graham, ao longo de seu ministério, frequentemente testemunhava sobre a importância de se render à soberania de Deus e confiar em sua direção, mesmo quando os caminhos pareciam obscuros. Mulher escolhida, essa submissão contínua ao processo divino não é o fim de sua jornada, mas a chave que destrava as portas para a manifestação plena do propósito de Deus em sua vida. É a quietude da alma que permite ao Mestre realizar sua obra-prima. Ter explorado estas 7 marcas secretas da mulher escolhida por Deus nos leva, inevitavelmente, a uma reflexão crucial sobre a necessidade de discernimento e sabedoria. Pois, reconhecer essas marcas em si mesma ou em outras requer muito mais do que uma simples autoanálise ou uma observação superficial. Exige um profundo discernimento espiritual, uma capacidade de ver além das aparências e de compreender os movimentos sutis do Espírito de Deus. Nem toda dificuldade na vida é automaticamente uma prova que forja a resiliência divina. Nem toda sensibilidade é uma percepção espiritual aguçada vinda de Deus, e nem toda incompreensão é sinal de um chamado profético. Como, então, podemos discernir com clareza o que é verdadeiramente uma marca de Deus e o que pode ser fruto de nossas próprias emoções, de circunstâncias comuns da vida ou, até mesmo, de enganos espirituais? A primeira chave para esse discernimento reside na busca constante por sabedoria divina, que, como nos ensina Tiago, é concedida liberalmente por Deus àqueles que a pedem com fé. Isso implica uma vida de oração íntima, onde não apenas falamos com Deus, mas aprendemos a aquietar
nossa alma para ouvir sua voz suave e tranquila. Implica também uma imersão profunda e humilde na palavra de Deus, que é a nossa lâmpada para os pés e luz para o caminho, o critério infalível pelo qual todas as experiências e percepções devem ser avaliadas. O Espírito Santo que habita em nós é o nosso mestre interior, aquele que nos guia em toda a verdade e nos concede a capacidade de distinguir entre o que é genuinamente de Deus e o que não é. É vital também abordar o reconhecimento dessas marcas com profunda humildade, evitando a armadilha sutil do orgulho espiritual. Se Deus, em sua graça, nos concede alguma dessas características, elas não são para nossa exaltação pessoal ou para nos sentirmos superiores aos outros, mas sim para nos equipar para o serviço e para a sua glória. A verdadeira sabedoria reside em usar qualquer dom ou marca divina com um coração de serva, reconhecendo que tudo vem dele e é para ele. A tentação de se ver como especial, de uma forma excludente, pode desviar o propósito dessas marcas, transformando o que era para ser bênção em motivo de tropeço. As mulheres da Bíblia, que exemplificaram essas marcas, muitas vezes o fizeram com uma sabedoria que brotava de sua profunda comunhão com Deus. Esther, por exemplo, não agiu impulsivamente, com sua posição e beleza, que poderiam ser vistas como marcas de oportunidade. Ela buscou a Deus em jejum e oração, discernindo o tempo certo e a abordagem correta para interceder por seu povo. Sua coragem foi acompanhada de uma sabedoria estratégica que veio do alto. Salomão, embora homem, pediu a Deus um coração sábio para discernir entre o bem e o mal ao governar, e essa sabedoria se tornou sua marca distintiva. A mulher escolhida, da mesma forma, deve orar continuamente por um coração sábio e entendido, para que possa navegar as complexidades de seu chamado e usar as marcas que Deus lhe deu de forma que verdadeiramente o honre. Que possamos sempre testar os espíritos, examinar tudo e reter o que é bom, sempre à luz da palavra e sob a direção do Espírito Santo. Se, ao longo desta reflexão sobre as 7 marcas secretas, seu coração ressoou com uma profunda identificação, se você reconheceu em sua própria jornada os ecos dessas características divinamente impressas, saiba, amada mulher de Deus, que você não está sozinha em sua singularidade, nem é estranha aos caminhos do Senhor. Essas marcas, que por vezes podem ter parecido fontes de dor, isolamento ou confusão, não são cicatrizes de rejeição ou sinais de um destino desafortunado. Pelo contrário, são selos preciosos de um chamado profundo e santo, a caligrafia do Eterno em sua alma, testemunhando que você foi separada, escolhida e está sendo preparada para um propósito que transcende sua compreensão imediata. Lembre-se sempre, Deus não marca ninguém em vão. Cada anseio profundo por sua presença, cada fibra de resiliência forjada no fogo, cada lampejo de sensibilidade espiritual, cada experiência de incompreensão, cada ato de amor sacrificial, cada fardo por almas e cada passo de submissão ao seu processo, tudo isso está tecendo em você, fio por fio, a mulher que ele precisa para este tempo específico na história, para uma obra que só você, com as suas marcas únicas, pode realizar. O mundo pode não entender, pode até desdenhar, mas o céu reconhece a obra do Mestre em você. O que então o céu anseia por liberar através da sua vida, através dessas marcas que ele pacientemente esculpiu em você, no secreto do seu ser, nas madrugadas de oração, nos vales de lágrimas e nos montes de pequena obediência. Não tema a jornada, por mais desafiadora que pareça.
Abrace o processo de lapidação, pois é nele que o brilho da sua verdadeira identidade em Cristo é revelado. Abrace o chamado, mesmo que ainda não veja todo o caminho à frente. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Qual dessas 7 marcas secretas ressoou mais fundo em seu espírito hoje? Qual delas parece ser a mais proeminente em sua vida neste momento, ou talvez a mais desafiadora? E mais importante, o que você sente que Deus, em seu infinito amor e sabedoria, está sussurrando ao seu coração, convidando-a a fazer, a ser ou a entregar a respeito dessa marca específica? Que esta reflexão não seja apenas um exercício intelectual, mas um catalisador para uma comunhão mais profunda com o seu Criador. Um impulso para que você se levante e caminhe na plenitude do chamado para o qual você foi tão maravilhosamente marcada. A jornada continua, e o melhor ainda está por vir.